Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ver o versículo 35. João 4, 35. Diz assim: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Nessa semana, o Senhor me falou sobre essa expressão de Jesus: levantem os olhos. Até colocamos ali, como tema da nossa mensagem: levante os seus olhos. Levante os seus olhos. Levante os seus olhos, Erga os seus olhos. Enxergue um pouco mais. Aumente a sua visão. Olhe um pouco mais para as coisas lá do alto. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, vivei as coisas do alto. Olhai, pensai, vivei as coisas lá do alto. Então nós temos que levantar os nossos olhos, porque a época em que nós estamos vivendo, e talvez os problemas da sua vida, da nossa vida, o nosso dia a dia, nos faz ficar com os olhos para baixo, tipo meia luz, como o pessoal fala. Pois estou olhando para você está parece que está aquele automóvel com meia luz, farol baixo. Muitas vezes é assim na nossa vida, porque a gente fica refletindo e olhando e dando ibope para os nossos problemas, focalizando somente as coisas aqui da terra, somente aquilo que se passa no nosso dia a dia. É importante saber o que se passa no nosso dia a dia, mas é importante olhar os nossos problemas, nossas dificuldades com os olhos da fé, com os olhos levantados, Lógico que esse texto aqui, Jesus estava falando de que os discípulos, estavam olhando talvez para aquela agricultura do trigo e dizendo, como na época ali faltariam 4 meses ainda para a colheita, para os campos ficarem prontos para serem colhidos. Mas se você ver o contexto desse texto aí que Jesus falou, ele disse: olha, vocês dizem, é até uma expressão que era meio comum, vocês dizem isso, mas eu digo aquilo. A palavra de Deus diz isso. Jesus sempre usava os refrões da época para aplicar a sua vida, o seu evangelho, a sua missão. Mas aí nós vemos que, eu gosto muito da questão de que Jesus estava, dentro do contexto, ele estava conversando com uma mulher samaritana, uma mulher cheia de problemas, dificuldades na sua vida, problemas de relacionamento, problemas mil que ela tinha, sempre sendo afastada do seu marido, negligenciada pelos seus maridos, e chegou ali naquele poço, aquele encontro que Jesus teve com aquela mulher, ou aquela mulher teve com Jesus. Esse é o contexto, E Jesus aproveitava todas as oportunidades, porque o seu tempo era limitado na face da terra. Ele não ficaria muito tempo aqui até hoje pregando, porque ele passou essa missão para nós, pelo poder do Espírito Santo. Mas então Jesus aproveitou, conversou com aquela mulher, entrou no profundo dos problemas daquela mulher, e jamais ela pensaria que, fugindo talvez e buscando água naquele poço, ela ia sempre num horário que não tinha ninguém ali, porque ela não aguentava mais o julgamento das pessoas, das outras mulheres que muitas vezes iam até o poço para ficar fomentando a vida uma da outra, falando: você viu aquela fulana, você viu o que aconteceu, E ela não aguentava mais. Jesus disse: você teve 5 maridos e aquele marido que você tem agora não é teu marido. E ela não aguentava mais aquela vida, Então, o desprezo que ela sentia. Ela não era uma mulher prostituta, ela era uma mulher sofrida com os seus relacionamentos. E então ela não aguentava, o comentário daquele povo lá, daquelas pessoas, daquelas mulheres no poço. Ela ia num momento e ela só encontrou ali alguém
que era o Senhor Jesus. Foi o melhor encontro da vida dela, aleluia. Então o contexto é esse, Jesus foi falando e acontece que ela abriu o coração, ela, além de ter problemas emocionais, familiares, ela tinha um problema de fé. Jesus começou a falar para ela sobre o adorar. Tinha um problema também de relacionamento de etnias ali, judeus e samaritanos. Era imensa, a mulher vivia uma caixa de problemas, meio semelhante a cada um de nós mesmo, né? Meio semelhante a muitos de nós. E aí a gente pode se identificar, talvez você que está aí ouvindo, vai ouvir depois dessa mensagem, talvez você se identifique com essa série de problemas. Tem problema com pessoas, problema com relacionamento com pessoas, etnias, né? Preconceitos, judeus e samaritanos. Tem preconceitos de cor, tem preconceitos de pessoas. E isso aí envolve a gente. Tem pessoas que não conseguem se relacionar, estão sempre sozinhas porque não conseguem se relacionar. E quando Jesus falou com ela, ela começou a colocar dificuldade também na adorar, né? Uns dizem aqui, outros dizem lá, e você depois vai ler o texto. Eu estou resumindo bastante aqui para não tomar tempo, mas aí Jesus disse: olha, importa o seguinte, haverá dias em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, não é? Então resolveu até o problema espiritual, de fé. E o contexto aqui é maravilhoso, porque aquela mulher sai depois, né? Deixa o cântaro ali, deixa aquela vida toda dela ali, né? Houve uma transformação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, o cântaro ficou ali, eis que tudo se fez novo. Ela sai para a cidade e ela, em alta voz, ela anuncia, sem microfone, sem carro de som, sem nada, ela anuncia que havia encontrado o Nazareno, o Messias, né? Havia encontrado Jesus, e aquela cidade vai até o encontro de Jesus, e ali houve libertação e conversão, aleluia. Então esse é o contexto que eu vejo aqui, quando Jesus fala: olha, vocês pensam que a colheita, para a colheita ainda faltam 4 meses, mas não falta não. Olha aí, os campos já estão brancos para a colheita. É agora, é já, é urgente, é no momento. Aproveitem todas as oportunidades, como eu aproveitei a oportunidade. Estava cansado, com sede, com fome, e ali chegou uma pessoa necessitada, e eu pude falar para ela, e a cidade toda, por causa do testemunho dela, veio até mim, aleluia. Então, sabe, eu trago nesse texto aqui para mim, nesse contexto, o fato de Jesus dizer: levante os olhos e vejam que não está ainda faltando 4 meses, os campos já estão brancos. Agora ele não falava daquele campo de trigo, que deveria ser colhido daí 4 meses, mas ele falava das almas, das pessoas, das vidas que poderiam ser colhidas, da colheita maravilhosa do Evangelho, da transformação, como aconteceu na vida daquela mulher e da cidade que foi ali. E depois, não somente pelo testemunho da mulher, mas eles iam por causa de Jesus, porque eles tinham recebido Jesus. Veja só, uma mulher transformou uma cidade ou parte de uma cidade, muita gente, né? Sabe, esse contexto que eu quero trazer aqui para vocês. Talvez você diga assim: é só eu na minha casa, não tem mais ninguém que crê em Jesus, só eu no meu prédio, só eu na minha vila, só eu onde eu moro, só eu onde eu trabalho. Não importa, Deus, Ele não precisa de muita gente, Ele precisa de gente que esteja com os olhos erguidos, aleluia. Ele precisa de gente que realmente olhe para o mundo, para as pessoas ao seu redor, e entendam que essas pessoas precisam ser colhidas para o reino de Deus, aleluia, para o reino dele. Então, é nesse sentido aqui eu quero trazer um pouco para a nossa vida também. Eu comecei a trazer algumas perguntas para você. O que você está vendo hoje?
O que os seus olhos veem hoje? Uma pergunta para você. Você tem que responder para você e para Deus. O que você está vendo hoje, aí em casa, né? Qual seria o raio-x da sua vida? Você fazendo um raio-x da sua vida. Entrando naquela máquina ali, como é que chama aquele exame que entra na máquina ali? Ressonância magnética. Faz uma ressonância magnética. Entra na máquina do tempo, né? Do raio-x do Senhor. Deixa agora a sua mente como é. Qual é a ressonância magnética, o raio-x da sua vida? Qual seria a visão das pessoas ao seu redor? Que visão você tem da sua esposa, do seu esposo? Que visão você tem dos seus filhos? Qual a visão que você tem? Como eles estão? Qual a visão que você tem da sua família no geral? Como a sua família está? Qual é o seu relacionamento com a sua família, do seu sangue? Faça essa tomografia computadorizada do Espírito Santo em sua vida nesta manhã. Olhando ao seu redor, como estão os seus vizinhos? Como está o seu relacionamento com os seus vizinhos, com os seus chefes, com os seus empregados? Como está o seu relacionamento com a igreja? O que você pensa da igreja como membro da igreja, do corpo de Cristo? Sabe, essas coisas começaram a vir pelo Espírito Santo, a adentrar. O que você vê olhando para você mesmo, então sua vida, olhando para você mesmo, o que você vê em você? Para a sua vida, contando os seus anos, de hoje, de quando você nasceu até hoje, o que você vê? O que você vê olhando para você nos seus desejos? Quais são os desejos dos seus olhos? Porque é pelos olhos que vêm todas as coisas. Pela visão. Vamos tirar aqui olho no sentido físico apenas, mas pela visão da sua vida é que vem os desejos. O que você deseja da sua vida? Quais são os desejos que você tem no seu dia a dia? O que você projeta para o hoje, para o amanhã? Para que 5, 10 anos da sua vida, o que você está projetando? O que você está vivendo? O que você está fazendo para que esse projeto dê certo? Ou qual é o projeto? Será que esse projeto é o ideal para você? De vida, com a sua família, com seus queridos, a partir da sua casa, não é? Quais são os seus planos? O que você vê nos seus filhos? Eu fico pensando assim, né? Quando nasce uma criança, linda, maravilhosa, vai pegando a idade, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos. O que a gente pensa de colocar na mente dos nossos filhos? O que a gente pensa sobre os nossos filhos? Como eles estão? Se eles estão nascendo agora, se eles estão com 2, com 10, com 20 anos, se eles estão ainda sobre os nossos cuidados, o que nós estamos pensando para que eles possam viver? Olha para o mundo. Ergue os seus olhos, tem que erguer os olhos. O que o mundo está oferecendo para as suas crianças? O que os desenhos infantis estão oferecendo para as suas crianças? O que você oferece para a sua criança? Um celular com 2 anos de idade? O que você oferece para as suas crianças? As músicas que ressaltam o sexo, as drogas. Adolescentes estão se perdendo.
nas drogas, na sexualidade prematura. O que os ideais desse mundo estão colocando quando os seus filhos vão para a escola? Você tem que erguer os olhos, você tem que olhar, você tem que observar, você tem que cuidar, você tem que dar mais atenção a isso. O que você está olhando, o que você está vendo com os seus filhos quanto à fé, a Bíblia, você lê a Bíblia com eles, você fala das histórias bíblicas com eles, você canta, você ora com eles em casa, você se esmera para que eles estejam na casa do Senhor, ou deixa para o mundo cuidar? Essa semana pensei muito nisso. Por isso fui despertado para orar pela família. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Aleluia, amém? Essa herança tem que ser muito cuidada, bem cuidada. Não podemos desprezar a herança como o filho pródigo desprezou com as coisas deste mundo. Nossos filhos não precisam dar ibope neste mundo. Nossos filhos precisam glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Filhos, netos, bisnetos, vovô, vovó, o que você está fazendo pelos seus netos? Uma mulher só trouxe um monte de gente para Jesus. Traga a sua família para Jesus. Traga. Telefone para eles. Ore por eles, visite-os, traga-os na sua casa, faça reunião com eles, reunião para comer um pão com mortadela, alguma coisa, seja lá o que for, ou um almoço. Se reúna e diga: minha família está no Senhor, aleluia. Gostei do exemplo aqui, que eu vi lá do Ronaldo, a família dele num parque. Gente, Curitiba é privilegiado, quantos parques? Não precisa gastar dinheiro nenhum. Pega a sua família, vai para um parque, passa uma tarde com eles lá, aproveite tudo. A árvore, meu filho, ó, foi Deus que criou, né? Vai falando da criação, sabe? Não é aquela coisa legalista. Senta aí, filho, a Bíblia agora, Salmo 119, decora. Não. É viver. Olha para os seus filhos. Ah, mas eles já casaram, já tem... Não tem problema, não fique pagiando. Mas ora por eles. Coloque e diga assim: eu quero vê-los todos, eu quero ver meus genros, eu quero ver meus filhos, eu quero ver minhas filhas, eu quero ver meus netos, meus bisnetos servindo ao Senhor. Você pode crer nisso, amém? Você crê nisso, você crê nisso. Aquela mulher sozinha, ela creu, aleluia. Oh, gente, nós precisamos erguer os nossos olhos. Jesus disse: ergam os seus olhos. Não fique aí murmurando pela sua vida. Ah, eu sou isso, aquilo, minha vida não presta, meu salário não presta, minha saúde não presta. O Senhor Jeová Jiré, gostei muito desse hino aí, primeira vez que eu ouvi. Qual é a sua visão em tudo ao seu redor? São perguntas, né? Bom, um fato que é interessante, quero tirar aqui desse versículo 35. Ainda, vamos lá de novo. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Então, o primeiro ponto aqui é que muitas vezes a gente vê, mas não percebemos. Jesus estava dizendo: estão vendo o campo aí? Estão vendo. Vocês dizem: faltam 4 meses para a colheita. Mas eu digo a vocês: não falta não. Não está faltando 4 meses. Está faltando não. Os campos já estão brancos. Eles não percebiam isso. Irmãos, a gente vê muita coisa, a gente sabe de muita coisa, a gente se atualiza em muita coisa. Hoje, a tecnologia nos ajuda a nos atualizarmos de todos os assuntos, de ver todas as coisas, mas o que tudo isso mostra para nós? Muitas vezes vemos ainda, mas ainda.
Irmãos, se há um tempo que a igreja está distraída, os cristãos estão distraídos, é esse tempo. É um tempo que a gente tem que buscar o avivamento, é tempo de avivamento. Quanto mais pressão sobre a igreja, sobre os cristãos, sobre a Bíblia, mais avivamento virá. Mas há muita distração, falta de tempo, ninguém tem tempo mais para Deus. E a própria sociedade, o próprio sistema social, já está, a Bíblia diz que o mundo está no maligno, é prendendo as pessoas nos seus compromissos. Pastor, mas eu vou deixar meu serviço então? Vou deixar meu trabalho? Não. É que além do trabalho, a gente coloca muita coisa. E além das preocupações que a gente deve ter, séria, a gente ainda coloca muita coisa em cima. Questão financeira, por exemplo. Por que pessoas estão tão endividadas, não dormem de noite? Porque estão muitas vezes gastando dinheiro naquilo que não é pão. Cigarro, bebida, drogas, celular novo todo, cada celular que aparece, se você precisa, muito bem. Televisão nova, cada uma que aparece, se precisa, é útil, muito bem, mas o que você vai ver na televisão? Por que será que é prioridade? A gente está se distraindo muito, você não acha, pastor João? Há uma distração no meio do povo de Deus, nós estamos distraídos com o nosso trabalho, que deve-se, não é distração, não é trabalho, não é distração. Mas a gente não tem tempo, e o tempo que a gente tem, a gente gasta talvez com Netflix, programas mundanos. Ah, pastor, mas eu vou ficar bitolado. Não precisa ficar bitolado, mas erga os seus olhos. Erga os seus olhos. Jesus falava de coisas espirituais. Erga os seus olhos para as coisas espirituais. Qual é a distração que está te tirando o tempo de ler Bíblia? Tirando o tempo, 15, 20, meia hora, 1 hora, de você estar aos pés do Senhor. Então, primeiro ponto. Nós estamos vendo, a situação está apertando, os profetas de Deus estão dizendo, Jesus está voltando, a Bíblia está dizendo, a Bíblia está se cumprindo. Eu prego isso desde quando eu comecei a pregar. E eu me lembro que no seminário, um pastor deu uma cronologia escatológica de tudo que ia acontecer, e tudo que ele falou há 50 e poucos anos atrás, ele me orientou isso. Eu coloquei num caderno e tinha uma aula de português que eu fazia no seminário, teologia, e fazia contabilidade no Colégio Comercial de Arapongas. E o professor era um pastor, veja bem, grave bem isso. E ele dava sempre 15 minutos para a gente estudar uma matéria que ia ter prova no outro dia, porque era um curso à noite, o pessoal não tinha muito tempo de estudar. Então ele dava aula assim, muito bem dada, e depois ele dava 15 minutos para a gente estudar. Eu abri meu caderno de escatologia ali, as minhas anotações, porque ia ter a prova no outro dia de manhã. Ele olhou bem e falou assim: Ronaldo, você acredita nisso aí? Pastor, hein? Pastor, João. Falei, acredito. Nada disso, cara. Nada disso vai acontecer. Eles estão fazendo a sua cabeça. Toma cuidado com esse seminário. Falou diretamente assim para mim. Eu lembro disso quando eu vejo todas as coisas acontecendo hoje. Eu digo, como ele estava errado. Esse pastor já faleceu, né? Mas ele não cria, ele achava que estava distraído. Segundo ponto. Bom, antes disso, eu quero que você, nesse primeiro ponto ainda, né? Então levante os olhos. Veja ali, Isaías 51. É uma palavra que Pedro depois repete, mas eu vou ler só Isaías 51, 6. Isaías 51, 6. Olha, levante os olhos. Isaías 51, 6. Levante os olhos para os céus e olhem para a terra.
aqui embaixo. Eu gosto muito disso. Levante os olhos para os céus, daí olhe para a terra. Você captou essa mensagem? Se você olhar só para a mensagem, só para a terra, você vai ter dificuldade de olhar para o céu. Levanta os teus olhos, levante os olhos para os céus e olhem a terra aqui embaixo. Nossos olhos precisam estar ligados no céu, aleluia, para nós analisarmos o que está acontecendo na terra com os olhos de Deus. Não é olhe para a terra, depois fica, Deus, Deus, Deus. Tem gente que vem ao culto e faz um culto domingo, e depois é só televisão, é só celular, é só porcaria, é só falando palavrão, é só vivendo a vida que Deus não quer, olhando para a terra, e domingo vem olhar para o céu. Não dá certo. Olha para o céu e olha para a terra todo dia, mas de lá de cima. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, aleluia. E devemos olhar de lá para cá. Nós devemos olhar os problemas com os olhos do céu, para vencer o nosso dia a dia, para que a nossa fé seja robusta, aleluia. Mas aqui, ó, continuando 6 aí, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Diga comigo assim, ó, a salvação do Senhor durará para sempre, e a justiça do Senhor na minha vida não será anulada. Você crê nisso? Então dá um amém bem forte, um aleluia, um glória a Deus, aleluia. Segundo ponto, é necessário levantar os olhos, dar atenção à vontade de Deus. Então, primeiro ponto, olhamos, mas não percebemos. Era o que estava acontecendo com os discípulos. Segundo ponto, é necessário levantar os olhos, dar atenção à vontade de Deus. Tudo isso Deus foi falando comigo nessa semana. Eu sempre digo, eu não quero pregar aquilo que Deus não falou comigo. E quase não pude vir nessa semana. Estar hoje aqui. Uma semana toda com um problema de intestino. Mas nessa madrugada eu orei. 5 horas da manhã eu falei, Senhor, eu falei para o Senhor que eu não queria pregar nunca mais e nunca pregar se a mensagem não passasse por mim. Mas essa mensagem passou por mim. Então eu preciso estar lá domingo de manhã. Eu sei que tem outros pregadores aqui, não é por causa disso. Mas aí repreendi esse mal. Tomei os remédios que a Denise me mandou tomar. Que a Denise é uma eficiente enfermeira, né? Uns troços ruins que tem que tomar. Mas tem que tomar. Então, o Senhor foi falando comigo durante essa semana. É necessário levantar os olhos, dar atenção à vontade de Deus. Vamos lá para o texto de novo. João 4. Por favor, abra sua Bíblia lá. Você que está acompanhando aqui em casa. João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 31 a 34. Vamos ler de novo aqui, ó. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, João 4, 31, Mestre, coma. Mas ele lhe disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Interessante, né? Coma, mestre. Estava com fome, com sede, cansado. E Jesus responde aos discípulos, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Meu Deus. Andavam com Jesus, está certo que ele estava no começo, né?
Mas eu fico pensando, será que tem coisas que eu ainda não conheço de você, Jesus? Eu acho que tem muito. Pergunta para você mesmo, que você não viu ainda, seus olhos não viram. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: olha aqui, ó. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer aquilo, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Levanta os seus olhos. Levantem. Depois Jesus falou: levante os olhos. Sabe, quando eu falei do trabalho, né? Será que a preocupação dos discípulos não era séria, assertiva? Era. O mestre está com fome, talvez com sede, mas não, porque estava ali a água. Come. E o Senhor disse assim: olha a prioridade, ó. Eu tenho uma outra comida para vocês. Levante os seus olhos. Vocês estão preocupados com essa comida, eu sei, a preocupação é boa, o trabalho é bom, a vida é boa, nós temos que ter responsabilidades. Mas tem uma coisa, tem algo que vocês precisam saber. Há uma comida que vocês não conhecem, e a comida que vocês não conhecem é fazer a vontade do Pai. E eu estou aqui fazendo a vontade do Pai. A minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra. Questão de visão. Abra os seus olhos, enxergue a visão espiritual para a sua vida. O seu trabalho não é seu, é do Senhor. Aleluia. A sua distração tem que ser a distração do Senhor. A sua música tem que ser a música do Senhor. A sua vontade tem que ser a vontade do Senhor. O seu realizar tem que ser o realizar do Senhor. Os seus planos têm que ser os planos do Senhor. Aleluia! Oh! E quão distante nós estamos disso? Assim como os discípulos estavam, porque Jesus, com amor, os trouxe e disse: olhem, não é para depois, é para hoje, não é para amanhã. Amanhã eu vou ler Bíblia, amanhã eu vou na igreja, amanhã eu vou santificar minha vida, amanhã eu vou realizar a obra de Deus, amanhã estarei disposto a servir ao Senhor. Não é amanhã, é hoje. Vocês dizem daqui 4 meses, não é, é agora. Aleluia. Amanhã eu vou à igreja, se não estiver chovendo nem frio. Se as empresas fossem moles como a igreja, né? Patrão, hoje não vou trabalhar, está chovendo. Patrão, empresa, hoje eu vou ficar em casa porque eu não estou disposto. Mas para Deus a gente faz isso. Eu não quero ser legalista, gente. Eu não quero dizer que quem não vem ao culto está longe de Deus. Não quero dizer isso, mas, gente, tem uma comida que a gente tem que conhecer. Essa comunhão, essa vida. E sabe, há muitas desculpas que a gente coloca. E Jesus estava dizendo assim, não que não seria viável comer, era necessário comer, mas espera aí, eu estou ensinando a vocês que até mesmo comer tem a hora certa, tem o momento certo, e vocês não podem se distrair nem com a comida. E me veio festas de hoje na minha cabeça. Quando eu falei de você promover uma refeição em casa, com seus filhos, com a sua família, é em nome do Senhor. Não é para ficar pregando, falando, Jesus está voltando, vocês vão para o inferno. Não, comunhão. Mas não é com cerveja, não é com bebida alcoólica, não é com danças mundanas. Esses dias eu vi um pastor falando que ele tá decepcionado em fazer casamento, que quando termina o casamento a turma toda vai se embriagar. Aí o noivo vem e fala assim, desculpa pastor, porque é a família, tá? Come, Jesus. Não vou comer agora. Mas como?
Não vai comer agora, está com fome, a gente foi, que não valeu nada a gente sair lá na cidade comprar comida para você, Jesus. Valeu, mas calma. Quem manda aqui sou eu. Eu tenho uma comida superior. Na sua festa, na festa dos seus filhos, não põe música mundana. Não põe bebida. Não põe coisas que não agradam ao Senhor. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Bata o pé, não importa. Eu acho que Pedro fala assim, não é possível, que Pedro era, né? Igual a gente, não é possível. Pega os seus olhos. Festinha da sua empresa, você é o quê? Você é igual a eles? Ah, mas eu tenho que manter, né, a minha. Mantém, toma um. Nem Coca-Cola que faz mal, mas toma uma água tônica, né? Meu Deus, a Denise me lotou de água tônica essa semana. Já tomou chá de losna? Esse eu não tomei ainda, né? Hoje, essa semana não, né? Mas qual foi o negócio amargo que? Boldo, né? Mas faz bem, é amargo, mas faz bem. Pois estou aqui por causa disso, e por causa da oração também, e repreendi, não é? Mas faz bem. O que faz mal é o mundo, é a prática do mundo. Vou terminando aí. O terceiro ponto, existe uma recompensa. Oh, que bênção, né? Versículo 35 aqui, olha. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo, levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros para a colheita. Qual é a recompensa que você acha nesse texto aqui? Quero opiniões. Nesse texto aqui. Qual é a recompensa? Diga. Olha bem o texto lá. Qual é a recompensa? Maduros, os frutos maduros, a colheita. Você vai colher, aleluia, amém? Você vai colher o fruto dessa sua vida, levantando os seus olhos, olhando para o Senhor, olhando de cima para baixo, não de baixo para cima, olhando ao seu redor, vendo tudo o que acontece na sua vida, aplicando a vontade de Deus na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. Você vai colher o fruto. Eu posso dizer isso na minha vida. Dava tudo para não dar certo muitas vezes na minha vida. Mas eu busquei os olhos de Deus. E estou buscando, e quero buscar. Qual é a recompensa? Os frutos. Abra sua Bíblia agora, Salmo 126. Há uma recompensa, não é só, sabe, evangelho. Você pensa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e a vida dura. Esse negócio de igreja, não, há uma recompensa, você vai ver a bênção do Senhor. Qual foi a recompensa que aquela mulher samaritana teve? Ela teve, na sua vida, ela olhou para Jesus, ela reconheceu Jesus como seu Salvador, e ela, então, foi até a cidade. Qual foi a recompensa? Os frutos maduros, aleluia. Jesus, na mesma hora, aquilo foi respondido. Olhem o campo está branco. Olhe para a sua família será abençoada. Não diga maldição, você não presta, você é isso, você é aquilo. Não julgue os seus familiares, não julgue as pessoas, não julgue os seus vizinhos, não julgue o seu marido, a sua esposa, não julgue ninguém, mas traga-os para o Senhor, aleluia. Os frutos virão, aleluia. Os frutos virão. Salmo 126. Os que com lágrimas semeiam, o que vai acontecer? Você pode ler ali? Tá lá.
Os que com lágrimas semeiam. Pode ler, pode ler. Com cânticos de alegria colherão. Você crê nisso? Que amém, hein? Você que está em casa, você crê que você vai colher frutos de alegria com os seus filhos, com a sua família, com a igreja, com os seus vizinhos? Você crê nisso? Oh, Deus maravilhoso! Aí a recompensa é essa. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo a sua recompensa. Como está a tradução aí? Voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Recompensa. Vidas salvas. Negócios, vida abençoada, família abençoada, dinheiro abençoado, profissão abençoada, dia a dia abençoado, passeio abençoado. Você crê mesmo nisso? Levante os seus olhos. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero que você ore e diga para que o Senhor ilumine os seus olhos. Há uma oração do apóstolo São Paulo que eu quero repetir essa oração para nós aqui nesta manhã. Muito importante essa oração de Paulo, quando ele ora pelos crentes lá de Éfeso. Ele diz assim, Efésios 1, 17 em diante: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Efésios 1, 17. Agora o 18. Peço que ele ilumine, olha aqui, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Olha aqui a recompensa, a esperança do chamado de vocês. Não somos chamados para ser membros de igreja apenas. Somos chamados para viver com os nossos olhos fitos no Senhor. Qual é a riqueza? Então, a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? O que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. É isso que Deus quer com você. É isso que Deus quer comigo. Comece a orar. Ore por você agora. Ore por você. Coloque a sua vida diante de Deus. Será que você está vendo, mas não está percebendo? Será que você pode ser uma daquela, igual a mulher samaritana? Viu, percebeu, foi curada e foi buscar a sua recompensa, testemunhar de Jesus. Levantai os vossos olhos. Será que temos dado atenção à vontade de Deus em tudo que fazemos? Ou estamos levando pelos nossos olhos, pelos nossos propósitos? E a recompensa? Você já desanimou? Não viu o resultado? Resultado virá. Aleluia. Oh Pai, oh Deus, estamos aqui, Senhor, pedindo ao Espírito Santo e confessando olhos caídos, olhos desesperados, olhos fixos na terra. Tua palavra diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Estamos olhando para a enfermidade, estamos olhando para o problema financeiro, estamos olhando para o mundo, com tudo que o mundo está oferecendo. Estamos olhando para as catástrofes, mas não estamos entendendo, não estamos percebendo que tudo isso vai acabar.
que toda a nossa vida, por mais que seja longa, termina um dia. Qual será a nossa recompensa? A recompensa é fazer a vontade daquele que nos chamou. Por isso, Senhor, abre os olhos, ilumina os olhos do nosso coração, para que saibamos a cada dia mais a esperança da nossa chamada, do nosso chamamento para Ti. Qual a riqueza da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, que cremos na eficácia da força do seu poder? Tira de nós, Senhor, toda distração, todo mundanismo. Oh, Pai, na mente, nos olhos. Nossos olhos ergam além da porcariada deste mundo, além dos problemas, das dificuldades, além das distrações que nos levam a nada, das festinhas de embriaguez, de conversas sem nexos que não levam a nada. Oh, Pai, levanta os nossos olhos para Te olhar, para Te ver. A comida que Tu tens para comermos ainda talvez não tenhamos conhecido nem um pouco, um pouquinho só. Mas há mais coisas, Senhor. Abre os nossos olhos para comer mais da Tua palavra, para nos alimentarmos, Senhor, daquilo que é real, daquilo que não vai passar, daquilo que não vai terminar, daquilo que é eterno. Abre os nossos olhos, abre os nossos corações, Senhor, para os eventos do céu, Senhor, para as programações do céu em nossa vida. Não tenho tempo, não posso, é difícil, não quero. Sai isso agora da nossa vida. Sai. Eu expulso isso da nossa vida, em nome de Jesus. Oh, Senhor, que a nossa comida e a nossa bebida seja ser ou fazer a vontade do Senhor. Tudo aquilo que não é, seja jogado no lixo. E não no lixo descartável, não, para pegar e fazer de novo, não. Senhor, tem misericórdia da nossa família, tem misericórdia dos pais, dos filhos. Pai, tem misericórdia das famílias onde há o vício da bebida alcoólica, das drogas, do cigarro, da pornografia. Deus, tem misericórdia das famílias onde há a descrença, onde a Tua palavra, ela está escondida, não no coração, mas numa gaveta empoeirada. Deus do céu, tem misericórdia. Espírito Santo, vem com poder sobre a família, aviva a família, que haja pelo menos 15 minutos em cada família, orando juntos, Senhor, orando. Tira essa desculpa do cansaço, do não tenho tempo. Tira a televisão, Senhor, com os seus males, e deixa só para o bem, Senhor. Em nome de Jesus, eu expulso isso da minha família, eu expulso isso da minha vida, eu expulso isso da igreja. Eu quero viver a Tua vontade, eu quero uma igreja que viva a Tua vontade, custe o que custar, seja amargo. Deus, definição, como aquela mulher samaritana definiu, foi a campo, olhou e viu a necessidade do povo e disse: eu achei o Messias, aleluia. Que essa voz seja voz forte na família, Senhor. Oh Deus, estamos olhando para nós, para a nossa vontade, o nosso querer. Não, sai isso da vida do marido, da esposa, dos filhos, dos netos. Sai da família, que o centro da família, a meditação da família seja o Senhor Jesus, Jeová Jiré, o mestre da Galileia, aleluia. Senhor da glória, eu creio nisso, Senhor. Pai, Te louvo, Senhor, porque eu tenho visto os frutos na minha vida, os frutos da colheita.
com choro, com gemidos, ó Deus, com incertezas muitas vezes, de não saber o que vai acontecer, mas abre mais os meus olhos, levanta mais os meus olhos, Senhor. Eu não quero ver a dificuldade apenas. A igreja passa por dificuldade, a igreja na face da terra. Não quero, ó Deus, que os meus olhos estejam afundados nisso, mas eu quero ver a tua glória, Senhor, a riqueza da tua herança no meio da igreja, o poder, o fogo, o avivamento, a glória, ó Deus, que cada irmão faça isso, venha a igreja com isso. Todo desânimo, todo diz que diz, toda palavra contra a igreja, caia por terra, caia por terra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e nos tempos de mais perseguição, foram os tempos de maior avivamento. Eu creio no avivamento na minha casa, no meu lar, na minha família, conversão, libertação. Eu creio em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero que você levante as mãos e agora você repita comigo, por favor. Diga assim: Senhor, levanta os meus olhos. Eu quero a tua glória, o teu poder. Eu renuncio todo o olhar que não é para ti. Tudo que eu olhar, tudo que eu fizer, será com os olhos da fé, será com os olhos iluminados da tua grandeza, da tua força, do teu poder. Eu peço perdão, porque meus olhos muitas vezes estão ligados à terra, ao mundo, às dificuldades, às minhas próprias dificuldades. Mas agora, em nome de Jesus, eu ergo os meus olhos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu sou teu. Eu reconheci que o Senhor é o meu Salvador, assim como a mulher samaritana. Eu quero distribuir a minha fé para a minha família, para os meus vizinhos, para a sociedade. Em nome de Jesus, peço perdão pelas minhas negligências. Eu quero trazer com alegria os frutos da minha vida contigo. Em nome de Jesus, eu expulso agora da minha vida toda obra maligna.